Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Para quem está aqui no Facebook, no YouTube ou no Instagram do The Alchemy Soul, boa noite. Pessoal, para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Tete Alckmin, sou terapeuta holística, trabalho com espiritualidade, com desenvolvimento consciencial. A minha missão nesse canal ajudar a você ter mais leveza na vida, mais equilíbrio, através de um processo de autoconhecimento e de desenvolvimento espiritual. E o que eu trago, pessoal, sempre, né, em todas as lives, aqui no conteúdo do The Alchemy, são ferramentas muito práticas, muito simples para a gente implantar na nossa vida e que, de fato, mudam a nossa energia, a nossa vibração, a nossa consciência. Então, um pouquinho todo dia a gente vai mudando o nível de vibração. Gente, para quem está chegando agora, eu vou fazer uma introdução do que eu estou fazendo, né, nessas lives. Essa semana eu propus uma jornada de lives, e essa jornada de lives, ela é exatamente para fazer toda uma reestruturação da nossa energia. Então, eu falei que, na verdade, seria uma limpezona geral para começar, e depois a gente faria todo um caminho de elevação vibracional através, né, de ferramentas práticas que eu estou aqui entregando para vocês. São lives mais práticas mesmo. Claro que eu vou passando teoria no meio das práticas, mas a intenção aqui é que você possa fazer essas limpezas, usar essas ferramentas ainda hoje na sua casa. Olá, boa noite, seja bem-vinda, Cláudia. Pessoal, e na live de hoje, na verdade, eu quero salientar hoje que hoje está acontecendo um momento muito especial. Essa semana foi pensada também nesse momento especial, e eu acho importante compartilhar com vocês. Hoje a gente está na virada de ano do calendário lunar, então hoje é o último dia do ano, como se fosse no calendário gregoriano, que corresponde a 31 de dezembro, e é o primeiro dia do ano do calendário, e amanhã é o primeiro dia do ano. Então, por que eu estou trazendo isso? Por que eu fiz isso nessa semana? Quando a gente está falando de energia, e quando a gente está falando de limpeza, de ampliar a vibração, quanto mais conectado à natureza a gente tiver, mais força a gente tem de impulso para aquilo que a gente quer fazer. Então, seguir o calendário lunar, e não estou falando só agora na virada do ano, mas seguir o calendário lunar, seguir os ciclos da Lua, sempre nos ajudam, sempre nos impulsionam para que a gente tenha mais força do que a nossa força apenas pessoal, para a gente fazer esses movimentos. Então, se a gente acompanha esse calendário, na época de lua minguante, que é exatamente a lua que a gente vive hoje, é sempre um momento ideal de limpeza. E a gente vive a última lua minguante do ano, porque amanhã a gente tem a primeira lua nova, que simboliza o primeiro dia do ano. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês exatamente ferramentas de limpeza. Mais precisamente, hoje a gente vai falar de banhos de limpeza que vocês podem usar ainda hoje, para que vocês tenham, para que vocês deixem para trás aquilo que precisa ficar no ano passado. Então, a gente vai ver esse momento de hoje como se fosse 31 de dezembro, né? Na nossa cabeça, na nossa contagem convencional. E hoje é o dia da gente fazer essa limpezona e tirar tudo que a gente gostaria de deixar para trás. Eu vim falando nas outras lives, né, nessa jornada, de limpezas para casa, de como a gente deve harmonizar nosso ambiente. Passei diversas formas de limpeza para casa, e agora a gente entrou, né, na última live, na nossa limpeza pessoal. E a gente falou muito, e eu trouxe muita importância de perceber quando a gente está se sentindo, quando a gente está sentindo que tem uma energia perto de nós, que não é uma energia positiva. De repente, uma energia densa, uma energia pesada, e os efeitos que isso traz. Então, só para quem está chegando agora e não assistiu essa live, quando a gente se sente mais cansado, quando a gente está tendo variação de emoção, quando a gente está triste sem motivo, isso tudo pode ser sinais e sintomas que alguma coisa entrou no nosso campo vibracional. E esses banhos, todos esses banhos que eu vou passar hoje, boa noite, Dionísia, seja bem-vindo, vão ser super importantes. Eles têm
eles têm força para limpar qualquer tipo de energia negativa. Eu vou falar da intensidade dos banhos, com a regularidade que a gente toma esses banhos hoje. E, pessoal, fiquem muito à vontade. Quem tiver dúvida, que quiser perguntar alguma coisa, por favor, mande suas dúvidas, suas questões. A história de fazer live é exatamente para a gente conversar aqui, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Banhos de limpeza, os clássicos. A gente falou na aula passada, eu estava explicando, né, até para limpeza de casa, a importância ou a força que tem o sal como um elemento de limpeza. E aí, gente, quando a gente vai começar a falar em banho de limpeza, a gente sempre pensa em banho de sal, né? Quem foi que nunca tomou um banho de sal e que nunca fez limpeza com banho de sal? Só que eu quero trazer para vocês algumas características que a gente tem que pensar quando a gente está tomando banho de sol. Boa noite, Marco Antônio, Clarissa, sejam bem-vindos. Quando a gente está tomando banho de sal. Boa noite, Karen. Tem mais gente entrando, gente. Então, o banho de sal, ele é extremamente forte. Ele faz uma limpeza profunda, mas o banho de sal a gente tem que tomar cuidado porque ele tira as energias, e não só as energias mais pesadas, as energias negativas. Ele pode também descarregar a nossa energia vital, a energia positiva. Ele tira energia. Isso, de fato, é um banho que tira a energia total. Boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda. Então, gente, quando a gente toma banho de sal, a gente tem que tomar alguns cuidados e colocar alguns ingredientes. Eu vou explicar isso para vocês aqui nessa live. Então, vamos lá. Primeiro, para começar, tudo que eu vou falar hoje é banho de limpeza, tá bom? Hoje eu não vou falar, existem outros banhos mais suaves, banho de elevação, banho de prosperidade, banho de alegria, tem banho de tudo, banho da riqueza. Hoje, a live de hoje é sobre banho de limpeza. A gente está aqui fazendo esse movimento que acompanha esse momento de lua minguante, né? Esse momento de transição lunar para deixar tudo para trás. Então, vai ser limpeza pesada hoje. E se puderem, já façam hoje mesmo. Aproveitem essa live, aproveitem essa conversa de hoje para fazerem hoje, porque o dia, assim, vai impulsionar muito a força desse banho para vocês, tá bom? Então, toda vez que a gente estiver fazendo banho de limpeza, que é o que eu estou falando aqui, a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é que banho de limpeza, o ideal é que a gente não tome no chakra coronário, no chakra do terceiro olho, a gente tome só do pescoço para baixo. Tem algumas pessoas que gostam de tomar, eu não recomendo, eu acho que a gente pode fazer do pescoço para baixo, já faz uma limpeza maravilhosa. Então, de agora para frente, todos os banhos que eu passar vão ser banhos de pescoço para baixo, tá bom? Isso é importante falar. Gente, eu vou ensinar também as formas. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Cris. Ana Clarice, sejam bem-vindas. Eu vou ensinar as formas que a gente pode fazer esses banhos. Então, se você tiver banheira, você pode tomar um banho de banheira. Se você não tiver banheira, você pode fazer tranquilamente esses banhos, né, no seu chuveiro. E quem não quiser fazer banho, existe uma outra opção que todas as receitas que eu vou passar funcionam, que é fazer um escaldapé, tá bom? Então, o escaldapé tem essa força, né, de puxar energia através dos nossos pés. Se você não quiser tomar banho, use esse formato. Gente, mais uma vez, de forma geral, né, toda vez que a gente for fazer qualquer trabalho, que é trabalho de limpeza, que é trabalho espiritual, antes de entrar na receita, antes de entrar no movimento de fazer esse banho, coloque sua energia, coloque sua intenção, faça ali uma oração, peça ajuda das suas equipes espirituais, aquilo que você acredita, né? Cada um tem afinidade com linhas espiritualistas. Então, assim, acredite em anjo da guarda, peça ajuda do anjo da guarda para fechar os campos de proteção. Tem contato com seus guias, acredita em guias, peça ajuda a eles. Imagine-se recebendo uma ajuda espiritual para fazer isso, né? Quando a gente está nesse processo de pensamento, a gente está criando e a gente está deixando
essas energias, essas vibrações nos ajudarem, potencializando ainda mais esse movimento de limpeza, tá bom? Então, peçam ajuda às hierarquias de vocês para fazer esses banhos. E aí, gente, então falei, pode ser na banheira, quem tiver banheira, pode ser banho de chuveiro e pode ser escalda-pés. Os banhos, eles sempre são feitos, a gente não precisa fazer uma quantidade enorme, né, da mistura ali de ervas, a gente pode fazer sempre 1 litro, 1,5 litro, não precisa mais que isso, e você faz uma quantidade concentrada, e aí no banho você mistura com mais água para que aquilo, né, para que você possa jogar em todo o corpo e para que tenha água suficiente. Mas você não precisa esquentar 10 litros numa panela com os ingredientes dentro, não. Então, faça sempre numa panela, 1,5 litro a 2 litros de água, tá maravilhoso. E aí eu vou passando alguns ingredientes, algumas combinações. Eu tenho certeza absoluta que vocês têm esses ingredientes, pelo menos grande parte deles em casa, e já dá para fazer esse banho de limpeza hoje ainda, tá bom? Eu estou trazendo sempre, gente, é importante falar com vocês, coisas práticas de uso do dia a dia comuns, que não precisa ser que a gente não precisa ter dificuldade para fazer, sabe? É claro que tem outras alternativas e que são fortes também, mas se a gente pode usar o que a gente tem à mão e a gente sabe usar o que a gente tem à mão, a gente usa com mais frequência. Então, essa é exatamente a ideia, é vocês terem a consciência quando vocês estiverem precisando, que alguma coisa que você tem em casa já funciona e vai funcionar super bem, tá bom? Boa noite, Rafael, Marina, sejam bem-vindos, e vai funcionar super bem. Então, vamos lá. Os primeiros banhos que eu vou passar para vocês, eles vão ser banhos com base de sal grosso. Então, como eu falei, né, para quem está chegando agora, eu falei o seguinte, banho de sal grosso, tem muita gente que indica, todo mundo já deve ter ouvido falar nesse banho, mas não é um banho ideal para tomar sem nenhum outro ingrediente, porque o sal pode drenar a energia e você acaba saindo com a sensação de cansaço desse banho. Como que a gente faz essa compensação, né, de energia? A gente coloca alguma outra erva junto a esse banho para que a energia, a gente está falando de energia, de fitoenergética, né? Para que a energia dessa outra erva faça um equilíbrio para que você não se sinta esgotado, tá bom? Então, o primeiro banho vai ser o de sal grosso. O que a gente faz? 1 litro a 2 litros de água. Ferve essa água. Como é sal, pode colocar o sal lá dentro no início da fervura. Quando você colocar a água na panela, não tem problema não. E deixa só com sal. Na hora que a água levantar a fervura, vocês desligam e aí você coloca alguma outra erva. TT, que erva que dá para colocar em banho de sal grosso, que vai ajudar a limpeza e que também vai ajudar que a energia não seja totalmente drenada, que eu me sinta bem, que eu me sinta disposto depois desse banho. Vou passar algumas que são fáceis. Alecrim, pode ser alecrim seco, pode ser o alecrim que né, quem tiver a erva em casa pode colocar alecrim. E aí, gente, a gente coloca as ervas depois que a gente já desligou a fervura e aí deixa por 15 minutinhos, como se fosse um chá mesmo, uma infusão. As ervas, o ideal é que a gente não deixe elas lá fervendo por muito tempo, exatamente para não tirar, né, para o calor não atrapalhar nessa energia. Da mesma forma que a gente faz infusão, a gente quer aproveitar o máximo, né, da erva, a gente vai fazer também nos banhos. Então, alecrim, sálvia, pode usar sálvia e alecrim secos? Pode. Pode usar o natural, se a gente estiver em casa, pode, não tem problema nenhum. Lembra só, se a planta estiver in natura, né, de macerar ela antes para colocar ali. Orégano, TT, que tipo de orégano? Orégano do seco, igualzinho a gente faz o da pizza, gente, orégano também é maravilhoso, ele modera a energia, ele vai fazer um trabalho de equilíbrio maravilhoso num banho de sal grosso, então podem colocar orégano. Boa noite, Eliana, seja bem-vinda. E aí, gente, manjericão seco funciona também. Eucalipto, quem tiver. Então, assim, coisas que a gente tem normalmente, né, que a gente vai ter um desses temperos em casa, a gente pode colocar junto ao sal grosso e isso aumenta a vibração. Boa noite, seja bem-vinda. E aí, gente, a NTT não tenho
Isso eu tô falando, boa noite, Clarissa. Isso eu tô falando para a gente dar essa suavizada no banho, mas ele ainda é um banho de limpeza. TT, posso colocar com alguma erva mais leve, com alguma coisa que vai suavizar ainda mais o banho? Pode, não tem essa restrição. Por exemplo, posso colocar com camomila? Pode colocar com camomila. Camomila vai ajudar a elevar essa vibração, dar uma suavizada. Ai, posso fazer esse banho, ao invés de uma dessas ervas, eu posso colocar lavanda? Pode colocar lavanda. A lavanda também vai ajudar a dar uma equilibrada nessa energia. Então, assim, lembrem-se sempre de colocar alguma coisa que não é só... Eu não colocaria de jeito nenhum, e aí a gente vai lembrar da live que a gente já fez sobre as ervas de limpeza, eu não colocaria, por exemplo, sal com um banho só de sal e alho e casca de alho. Eu não colocaria um banho de sal com arruda puro, porque a gente está usando 2 ingredientes muito fortes de limpeza e não tem um moderador, tá? Um banho de sal com guiné não precisa dos 2 ingredientes puros, a gente pode sempre dar essa equilibrada, tá bom? Então, tomem esse cuidado de não colocar só, né, plantas muito... as plantas, né, as ervas muito pesadas junto com o sal, se você estiver tomando um banho de sal. Nesse caso, gente, né, se você tiver essas ervas que também são muito fortes de limpeza, arruda, guiné, que são as 2 ervas que eu acho que mais limpam. Sálvia não tem problema, viu? Sálvia é uma erva que tem uma energia de elevação também. Então, a sálvia com o sal grosso pode. O que eu estou dizendo são essas mais pesadas mesmo. Alho, casca de alho, arruda e guiné, tomem banho separado. Ah, TT, quero tomar banho de arruda. Faz o banho só de arruda. E aí faz a água quente, macera a arruda e toma o banho só de arruda. Não mistura o sal e a arruda. Assim, eu acho que não precisa, eu acho que pode ficar forte demais, tá bom? Já é algo que vai limpar muito a energia. Gente, e outro banho que também tem tudo a ver com a live que eu fiz de casa, né? Quem viu a live onde eu ensinei a limpar a energia da casa, uma das poderosas defumações de limpar a energia da casa é a defumação com café. E assim, não é tão comum a gente ouvir falar em banho de café. Quem já tomou banho de café aqui, me contem se vocês já tomaram. E café a gente faz todo santo dia, né? Algumas vezes por dia até. E muita gente não sabe que banho de café também é um banho de limpeza profunda. Então, quem é que não tem café em casa? É um ingrediente super fácil, super acessível. A gente faz da mesma forma que a gente passa um café, né? Obviamente sem açúcar nesse caso. Mas aí, como é que toma o banho de café? Para os 2 litros de água, você pode colocar 3 xícaras de café passado, um café mais forte, tá bom? E aí, gente, o ritual do banho. Eu vou passar outros... Olha, tem o banho de guiné, o banho de arruda e o banho de sálvia, que são das ervas puras, e o banho de casca de alho. Então, esses a gente toma esses puros, tá bom? Ficou claro? Quais a gente toma puro? O que a gente pode misturar com sal? Vocês conseguiram entender? Eu não quero me embolar nessa parte. E o café, a gente também toma banho de café puro, tá bom? Então, lembrando sempre, quando a gente for tomar do pescoço para baixo, se você não estiver fazendo o escalda-pés, né? Se você não tiver na banheira, porque na banheira também eu recomendo, se vocês quiserem fazer esse banho na banheira, tentar não tomar banho de cabeça, como a gente chama. Toma do pescoço para baixo. E aí o ritual é o seguinte: o banho, né? Como é que a gente toma o banho? Entra no chuveiro, toma o seu banho normal, se limpa com sabonete, né? Faz a sua limpeza de todos os dias. E na hora, a última água do banho que você vai tomar vai ser essa água, né? Com as ervas, com café, com arruda, com alguma coisa, uma erva combinada com sal. E aí, gente, como é que a gente faz esse ritual? Foquem, né? Concentrem-se e lembrem de colocar em todas as direções. Então, eu coloco na minha proteção na frente do meu corpo. Então, eu tô tirando
de todos os chakras na frente do meu corpo, eu estou tirando a energia, né? Intencionando que qualquer coisa que chegue a mim seja protegida. Eu faço atrás, então eu jogo nas costas, intencionando que qualquer energia negativa que esteja atrás de mim, à direita, à esquerda, pensem nesses pontos e tenham cuidado de derramar em cada parte do corpo para ter certeza que você está fazendo um campo total de proteção. Lívia, Rodrigo, sejam muito bem-vindos. Para você ter certeza que você está fazendo esse campo total de proteção ao redor do seu corpo, tá bom? Então, fechem o olho, intencionem. E aí, Tetê, preciso secar no banho com essa água? Não. Deixa ali, espera 2 minutinhos, né? Até a água cair totalmente. E depois você pode se secar com a toalha sempre limpa, tá, gente? Tomou banho de toalha limpa, nova. Não usem a mesma toalha que vocês estavam usando antes, quando a gente vai tomar banho de ervas. Tomem esse cuidado de preparar, né, de uma forma mais especial, com mais atenção ainda, esse banho. E quando vocês estiverem tomando também, eu sempre faço essa visualização, né? Eu falo o seguinte, imaginem que essa água com ervas que está caindo, ela tem luz. Imaginem que ela vem como um banho de luz. A gente vai sentir a água física, mas a gente pode colocar essa força de pensamento e intenção. Então, eu estou me banhando em luz. Na frente, atrás, à direita e à esquerda. Eu fecho meu campo de proteção. Façam esse comando. A gente tem uma força espiritual, é para usar essa força nesses banhos. Assim, a erva tem uma propriedade muito forte, esses ingredientes tem, mas nós também temos. E quando os dois estão combinados, a gente potencializa muito mais. Boa noite, Irma, Tati, sejam bem-vindas. Cíntia, pedir para outra pessoa ajudar nesse banho é aconselhado? Cíntia, não precisa necessariamente no banho, não. Eu acho até, assim, né, dando aqui minha opinião, eu acho um ótimo exercício da nossa força espiritual, de você saber e confiar na sua força espiritual. Nós todos temos, né? Então, é um momento que você tem também de ir aprendendo aquilo que você tem de força para fazer suas limpezas diárias, né? De certa forma, a gente treina essa autonomia da gente quando está se sentindo cansado, quando a gente está percebendo que alguma energia não está legal, a gente saber como a gente pode mudar isso e não depender do outro. Então, eu acho muito legal. Se alguma pessoa te ajudar, vai ser prejudicial de forma nenhuma, mas não precisa. Eu acho que dá para fazer tranquilo, tá bom? E assim, gente, só explicando para vocês também, porque isso já aconteceu muito comigo. Já aconteceu comigo de fazer essas ervas, né? Pegar, colocar tudo num jarro e levar para o banho e achar que meu banho tinha que ter todas as ervas e fazer uma bagunça no chão do banheiro e depois para limpar. Quem é que limpa tem um problema enorme. Então, a gente pode coar, tá? Façam na panela, coem, levem uma jarra para o banheiro, não precisa fazer bagunça. Isso é uma coisa, inclusive, que eu estou falando disso porque eu já imaginei que não pudesse, e que a gente pode fazer com muita frequência banhos, sabe? Eu tomo banho de limpeza pelo menos uma vez por semana, é uma coisa que eu faço religiosamente, e nessa época, né, na época de lua minguante, que é o que a gente está vivendo hoje, eu costumo tomar banhos mais intencionados, assim, né? Mas sabendo que eu tenho uma energia muito maior que, né, fora de mim, uma energia da natureza que está contribuindo para essa limpeza. Então, foquem nessa intenção, foquem nessa luz que a gente tem maior hoje para fazer esses banhos. E, gente, então vamos lá. Outro banho. Até passei para vocês na parte de limpeza da casa a história de limpar o chão com anil. Limpar o chão com anil. Anil, quem não sabe, é um produto de limpeza. Para fazer a roupa ficar mais branca, chama anil mesmo. No Brasil a gente encontra. E a anil tem uma cor azul. Então, quando você põe umas gotinhas na água, essa cor azul forma um campo de proteção. Na cromoterapia, né? O azul é a cor da proteção espiritual. Então, a gente tira, a partir desse campo de proteção, qualquer energia negativa. Então, a gente pode, sim, tomar banho de anil. Eu acho até, para falar bem a verdade,
o banho de anil é um pouco mais fácil que outros banhos, porque você pode manter o anil, né? Quem quiser ter isso com alguma frequência, você pode manter o anil no seu banheiro e levar só a jarra. Né? Você leva uma jarra com água, né? Nem precisa da água, você pode colocar, e no final do banho você coloca as gotinhas de anil. Mas lembrem de fazer isso de forma focada. Não precisa tomar banho de anil todo dia, pode tomar uma vez por semana, e sempre intencionando criar esse campo de proteção e usar a força, né, que a egrégora, né, que essa energia da cromoterapia, do campo azul de proteção no anil tem. Então, banho de anil é ótimo, é maravilhoso. Eu acho um banho de anil, lembrando disso, se vocês estiverem sentindo a energia muito, muito, muito pesada, esses banhos mais fortes, arruda, guiné, o banho de alho, o banho de café, eles são o ideal. Os banhos de sal com os banhos de ervas, o anil, eu deixaria ele para assim, eu vou falar como se fosse para um banho de manutenção, porque ele é mais de formação de campo de proteção. Mas se você está formando um campo de proteção, você está, de certa forma, protegido, tá bom? Então, para mim, ele é um pouco mais leve que esses banhos de ervas. Mas experimentem, viu, gente? Sintam, entrem em contato com essas ervas e sintam o efeito delas para vocês. Nós somos seres tão complexos, né? Cada um individualmente vai ter uma percepção diferente do que aquele banho faz para você, do que aquilo, do que tipo de limpeza, o que você sente com um banho com erva específica. Entre em contato com essas ervas, com essas possibilidades para fazer essa limpeza e experimentem. Eu acho que vale a pena, tá bom? Gente, um recado. Esses banhos eu não recomendo para crianças, tá? Tô vendo que tem mamães aqui e de repente é uma dúvida que sempre aparece. Ai, Tetê, posso fazer esses banhos? Até a Cíntia perguntou se pode ajudar outra pessoa. Os banhos de limpeza pesada não são banhos que são muito aconselháveis para criança, né? A gente não usa limpeza pesada para criança. Existem outras formas de limpar campo energético de criança, a gente pode falar nisso, mas banhos de criança são banhos de elevação. E aí vai ter live sobre banhos de elevação, tá bom? Então, a gente não faz esse trabalho mais pesado com criança. Acho que era importante falar. E aí, pessoal, tem outros banhos que não os banhos de erva que a gente pode, se a gente tiver acesso, a gente pode tomar, né? E que isso limpa profundamente o nosso campo espiritual. Então, por exemplo, eu moro numa cidade de praia. Todo mundo sabe que a água do mar é uma água que descarrega, né? A gente está falando não só do sal na água do mar, mas a gente está falando de estar na natureza. E estar na natureza tem uma força muito grande, porque na natureza existem seres que são chamados de seres elementais e que a gente pode, na natureza, pedir a esses seres elementais que ajudem a nossa limpeza. Então, quando a gente consegue fazer, né, quando a gente consegue tomar um banho de cachoeira, tomar um banho de mar, tomar um banho de rio, a gente tem o potencial, né, da energia, da força do elemento água, que por si só já é um elemento de limpeza, e a gente tem também a força dos elementais. Toda vez que a gente está na natureza, toda vez que a gente se coloca na natureza, que seja fazendo caminhada, que seja entrando dentro da água, tomando sol, a gente está fazendo transmutação dessas energias negativas que ficam impregnadas no nosso campo. Então, estar na natureza é extremamente importante. Então, eu queria salientar que quem puder tomar banhos naturais tem uma força super potente. Tem uma pergunta da Eliana, mas essas ervas são ótimas para benzer crianças e limpar o campo energético delas. Exatamente, vou falar disso agora, olha, até trouxe. Benzer, a gente não vai colocar a criança submersa na química da erva, porque a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente está tomando banho, a gente tem toda a parte energética e a gente está usando da parte energética. Mas quando a gente está tomando banho, também tem a parte química das plantas. E o que a gente não quer expor à criança é a parte química das plantas.
Porque uma pele de uma criança é muito sensível. Então, a gente não pode colocar qualquer química. Minha pele aguenta uma química pesada, mas será que um bebê aguenta como eu? Que a gente não quer expor a isso. Não quer dizer que essas ervas fariam mal, que descarregariam. Então, por exemplo, o padrão, se a gente quiser limpar a criança, são com ervas, né? Que a gente sabe que não tem problema nenhum. Que inclusive criança ingere, então você pode, já que a gente entrou nisso, eu vou falar de elevação, a gente pode dar banho de camomila, assim como você dá um chazinho de camomila, de erva doce, assim como você dá um chazinho de erva doce, você pode dar banho de pétala, de rosa branca, mas e fazer a limpeza com o raminho, mas a limpeza externa, porque aí, gente, você está passando energeticamente, mas a química da planta não vai ficar na pele da criança. Faz sentido para vocês? É só por isso, não quer dizer que a planta é ruim para a criança, não, mas não é recomendável, tá bom? E aí é isso. Então, vamos falar de defumação. Então, os banhos, eu acho que eu já falei de todos, falei de banho, né? Falei dos banhos. Gente, banho de chuva também, né? Falei de banho de rio, falei de banho de mar, falei de banho de cachoeira e não falei de banho de chuva. Banho de chuva também tem uma senhora força de limpeza. A gente não tem costume, né? Não toma, mas comecem a prestar atenção nisso. Se de repente vocês tiverem oportunidade de tomar banho de chuva, né? Não ser essa. De repente estou num sítio, estou na fazenda, começou a chover e eu quero ir ali pegar, né? Não sendo nessa correria da nossa vida. Quem conseguir tomar banho de chuva tem uma força de limpeza enorme em banho de chuva. Então, fiquem com isso também. Se vocês tiverem oportunidade, é um banho precioso de limpeza, tá bom? De limpeza também com essa egrégora dos elementais, dos seres elementais que estão ali na natureza. Então, é super forte. Banho de sol. Já que a gente está falando em banho, parece que não é não, mas banho de sol também. Tomar banho de sol. Expor o nosso chakras, o nosso corpo ao sol. E aí, gente, quando eu falo banho de sol, não precisa ser esturricar no sol do meio-dia, não vai ser a intensidade do sol que vai fazer diferença, mas é lembrar de meia horinha por dia, né, nesses horários mais de manhã cedinho, final de tarde, num horário que não é prejudicial à saúde, quem puder diariamente assentar no sol, se puder assentar com roupa de banho e expor os chakras, né, os nossos centros energéticos no sol, isso também tem uma limpeza muito forte de energia. E muitas vezes nessa nossa vida a gente não vai meia hora para o sol no dia, né? E aí a gente começa a ficar, a gente para de limpar o nosso campo energético, né? Se a gente não faz movimento nenhum, aquela energia vai ficando estagnada e de repente a gente vai contribuindo para a tua energia, às vezes até baixa. Então, banho de sol é maravilhoso e é uma alternativa que a gente pode usar todos os dias, né? De forma fácil, simples. A maioria de nós, né? Dependendo de onde que a gente está. E aí, gente, outro tipo de limpeza, e eu acho que é importante falar desse tipo de limpeza, eu ia falar da limpeza que a gente pode fazer direto. Então, Eliana, essa limpeza do galinho de arruda, ela é maravilhosa. E aí, como que a gente faz essa limpeza? Essa limpeza é só para criança? Não. Essa limpeza a gente pode fazer na gente também, tá bom? Mas é uma limpeza maravilhosa para criança e é uma limpeza maravilhosa também para bicho de estimação. Porque pelo mesmo motivo, né? A gente não está ali colocando a química da planta em contato com eles. Então, como que a gente faz? A gente mentaliza da mesma forma e enxerga isso praticamente como se fosse tipo uma vassourinha mesmo, sabe? Pedindo, claro, eu peço, né, com muito respeito, agradeço a energia da planta e vou pedindo para que qualquer energia negativa que esteja em contato comigo, com o meu corpo, visualize nos meus chakras, né? Posso fazer a limpeza de cabeça até o pé, é como se eu fosse varrendo essa energia negativa de mim e tirando com a energia da arruda, que é super potente para essa limpeza. Então, é uma alternativa de limpeza, tá bom? Benzedeira, né? Tem benzedeira que só benze criança, vocês já viram falar nisso? E sempre é com galho de arruda.
Então, é uma planta muito forte e preciosa para essas limpezas. Hoje, essa eu vou usar para o meu banho. Gente, não deixem de fazer o banho hoje. Qualquer banho desses que eu estou falando, não perca a oportunidade de fazer esse banho hoje ainda, tá bom? E aí, gente, outras técnicas que vão muito nessa linha de não ter, de não entrar em contato, né, com a química de uma forma mais forte, é usar a defumação, que a gente falou para casa também. Então, a gente pode defumar, né, se a gente está sentindo necessidade de limpar o campo espiritual de uma criança, ou até mesmo nosso, tá, gente? A gente pode usar o defumador, não tem problema usar o defumador em criança, tá? Então, o que é esse defumador? Para quem não estava na live que eu expliquei, isso aqui a gente acha em casa, né? Esotéricas, casas religiosas, é um incenso feito para limpeza, e a gente pode usar a fumaça, né? Eu vou explicar como é que a gente faz em nós mesmos. Então, eu costumo sempre passar qualquer limpeza que eu estou fazendo em mim, passar na minha linha dos chakras, em todos eles, né? Desde o coronário, passar fumaça, né, gente? Em tese estaria aceso, e passa em todos os chakras descendo. Você pode fazer o mesmo movimento, ó, de como se eu estivesse varrendo a energia negativa de mim, tá bom? E pedindo para que qualquer energia negativa saia. A gente pode usar em criança, a gente pode usar nos outros, é uma limpeza que a gente pode fazer em todos na nossa casa, né? Quando a gente estiver fazendo essa limpeza. E usar também nos nossos bichos de estimação. Isso aqui é super tranquilo de usar. Então, você faz, né, passando ao redor da criança, na frente e trás, e do bichinho de estimação, como não vai ser na frente e atrás, faz um círculo ao redor e pede a limpeza, tá bom? E aí, gente, eu vou complementar aqui uma coisa que é importante falar. Eu falei muito de limpeza de casa, né? Quando a gente fizer uma limpeza em casa, ela sempre acaba numa limpeza em nós mesmos, porque você está fazendo um movimento de mexer com a energia. Então, fez uma defumação na casa inteira, passou o defumador na casa inteira, a última coisa que você vai fazer é o quê? Se limpar para você fechar o campo e para terminar esse trabalho. Então, é importante pensar nisso, né? Eu até dei essa sequência de limpar a casa, depois aprenda a limpar seu campo pessoal por isso. Porque é importante que a última coisa seja você focar na sua limpeza. Então, a gente pode usar como defumação, né? O defumador. Eu falei também que a gente tem uma defumação maravilhosa, que é com sálvia, que pode ser essa sálvia que a gente já acha pronta, né? Que tem essa sálvia, gente, ela foi muito usada pelos indígenas, e ela tem energia fortíssima de limpeza. O cheiro eu adoro, é maravilhoso. E não é forte demais para fazer uma limpeza, até quase que diária na nossa casa. Então, muito simples, né? Da mesma forma que você acende um incenso, você pode passar na sua casa e lá no final, ó, passei na minha casa, fecho a energia dos meus chakras, vou descendo, faço a limpeza, peço proteção. Eu sempre que faço na casa, eu saio passando em todo mundo. Passo no meu marido, passo no meu cachorro. Na hora que eu tô com essa acesa, quem tiver na minha frente vai. Então, isso aqui é muito tranquilo. Se tiver criança, pode fazer em criança também, não tem problema. Então, tem algumas coisas que são muito coringas. Isso aqui tem uma energia maravilhosa, tanto de limpeza quanto a energia de elevação na sálvia, tá bom? E mais um coringa desses, que a gente pode também usar em criança, é o pau santo, que é o pau santo, que também vem dessa egrégora indígena, né? Que a gente pode usar acendendo a pontinha e fazendo a fumaça da mesma forma. E aí, esses três, o defumador, eu vou confessar a vocês, eu não acho que é uma ferramenta de uso diário, acho ele bem forte. Então, usem quando estiverem precisando. Mas o palo santo e a sálvia, a gente pode usar tranquilamente todos os dias. Assim, se você quiser falar, nossa, eu quero limpar minha casa, eu quero manter uma limpeza que é mais diária, como que eu faço? Pode usar todo dia. Eu atendo, né? Então, toda vez que eu tenho uma sessão entre um paciente e outro, eu limpo a minha mesa com sálvia ou palo santo e limpo a minha energia. Então, assim, é super importante quando a gente está trabalhando com energia, pensar que a gente tem que estar sempre se limpando. E, gente, foi o que eu falei na última live. A gente sai na rua
A gente passa o dia, a gente entra em contato com tanta energia que a gente nem sonha o que que é. Às vezes, pessoas que a gente adora estão super carregadas e a gente teve contato com aquela pessoa e de repente, se alguma coisa baixou na nossa vibração, a gente pode receber essa energia, ela pode ficar impregnada. Então, o cuidado com a limpeza do nosso campo espiritual, ele tem que ser um cuidado tão grande quanto a limpeza que a gente de tomar um banho todo dia. E lembrar, o banho todo dia também é uma limpeza espiritual. Toda vez que a gente joga água, o próprio elemento da água é uma limpeza espiritual. Então, uma outra técnica que a gente pode usar de limpeza espiritual, ainda que você não tenha nada disso, né? Vamos supor que eu não tenho ingrediente nenhum desses. O que eu posso fazer? Vai para o seu banho convencional, faz a sua meditação, né? A sua oração, entra em contato com a sua presença, no sentido de você estar ali intencionando e enxerga esse banho como um banho que não está só no seu corpo físico. Enxerga esse banho indo nas suas camadas, limpando a sua aura. Isso também tem muita força, né? Na verdade, a intenção tem uma força super forte. Esse banho por si só, se a gente fizer com muita presença, ele tira tudo. Então, a gente, assim, é claro que quando a gente vai usando outras alternativas, a gente acaba, eu acho que até enxergando mais força, né? Confiando mais naquilo. Mas a gente tem nossa força pessoal espiritual e é preciso que a gente comece a entrar em contato com essa força. Nós somos muito fortes, né? E então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei de todos os banhos por hoje, de todas as formas de limpeza. Eu agradeço imensamente, a gente está chegando agora no final da live, eu agradeço imensamente a presença de cada um que esteve aqui. Mais uma vez, reforço, se puderem hoje ainda, hoje o dia é muito especial para fazer uma limpeza, não percam essa oportunidade de fazer hoje ainda qualquer um desses banhos, né? Uma limpeza de repente na casa de vocês. E aproveitem essa energia para a gente virar esse ano. Gente, para quem não sabe, eu expliquei no início da live, tinha gente que não estava, a gente está virando hoje o ano novo lunar. Então, a gente deixa hoje um ano para trás e a gente começa o ano novo amanhã. E amanhã eu já começa falando de elevação, de formas que a gente pode ampliar nessa energia, aumentar o nosso campo vibracional. Olha, já tô com meu potinho cheio de casquinha de alho. A Cíntia falou, Cíntia, queima esse alho hoje. Queima a casca de alho hoje. Aproveita essa lua de hoje para fazer isso. Porque hoje é dia de deixar tudo que a gente não quer para trás, tá bom? Maravilha. Se você não tiver feito, faz. E vamos guardando as cascas de alho, porque o alho também dá para fazer o banho de casca de alho, né? Como eu falei. Então, maravilhoso. E é isso, aproveitem essa energia que está muito especial para a gente fazer essa limpeza. Eu agradeço imensamente o carinho de vocês de estarem aqui comigo. E um último recado, gente, eu vou fazer no dia 7, 9 e 11, 3 aulas online, vão ser aulas mais teóricas do que essa, numa plataforma separada. Então, quem quiser participar, é só se inscrever no link da bio do Instagram. Para quem estiver aqui no YouTube, a gente tem um link ali no banner do The Alchemy Soul. Quem quiser participar dessas aulas, eu vou falar da importância de enxergar as nossas dimensões espirituais, como é que a gente trabalha cada uma, e o que isso pode ajudar na nossa vida. Essa jornada vai ser gratuita, então é só vocês se inscreverem e vai ser um prazer ter vocês por lá. Então, quem quiser vir comigo, eu vou ficar, assim, muito feliz. E é isso, um grande beijo para vocês e até amanhã para começar o nosso ano novo lunar. Um grande beijo. Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Para quem está aqui no Facebook, no YouTube ou no Instagram do The Alchemy Soul,
Boa noite. Pessoal, para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Tetel Quimin, sou terapeuta holística, trabalho com espiritualidade, com desenvolvimento consciencial. A minha missão nesse canal é ajudar a você ter mais leveza na vida, mais equilíbrio, através de um processo de autoconhecimento e de desenvolvimento espiritual. E o que eu trago, pessoal, sempre, né, em todas as lives, aqui no conteúdo do The Alchemy, são ferramentas muito práticas, muito simples para a gente implantar na nossa vida e que, de fato, mudam a nossa energia, a nossa vibração, a nossa consciência. Então, um pouquinho todo dia a gente vai mudando o nível de vibração. Gente, para quem está chegando agora, eu vou fazer a introdução do que eu estou fazendo, né, nessas lives. Essa semana eu propus uma jornada de lives, e essa jornada de lives, ela é exatamente para fazer toda uma reestruturação da nossa energia. Então, eu falei que, na verdade, seria uma limpezona geral para começar, e depois a gente faria todo um caminho de elevação vibracional através, né, de ferramentas práticas que eu estou aqui entregando para vocês. São lives mais práticas mesmo. Claro que eu vou passando teoria no meio das práticas, mas a intenção aqui é que você possa fazer essas limpezas, usar essas ferramentas ainda hoje na sua casa. Olá, boa noite, seja bem-vinda, Cláudia. Pessoal, e na live de hoje, na verdade, eu quero salientar hoje que hoje está acontecendo um momento muito especial. Essa semana foi pensada também nesse momento especial, e eu acho importante compartilhar com vocês. Hoje a gente está na virada de ano do calendário lunar, então hoje é o último dia do ano, como se fosse no calendário gregoriano, que corresponde a 31 de dezembro, e é o primeiro dia do ano do calendário, e amanhã é o primeiro dia do ano. Então, por que eu estou trazendo isso? Por que eu fiz isso nessa semana? Quando a gente está falando de energia, e quando a gente está falando de limpeza, de ampliar a vibração, quanto mais conectado à natureza a gente tiver, mais força a gente tem de impulso para aquilo que a gente quer fazer. Então, seguir o calendário lunar, e não estou falando só agora na virada do ano, mas seguir o calendário lunar, seguir os ciclos da Lua, sempre nos ajudam, sempre nos impulsionam para que a gente tenha mais força do que a nossa força apenas pessoal para a gente fazer esses movimentos. Então, se a gente acompanha esse calendário, na época de lua minguante, que é exatamente a lua que a gente vive hoje, é sempre um momento ideal de limpeza. E a gente vive a última lua minguante do ano, porque amanhã a gente tem a primeira lua nova, que simboliza o primeiro dia do ano. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês exatamente ferramentas de limpeza. Mais precisamente, hoje a gente vai falar de banhos de limpeza que vocês podem usar ainda hoje, para que vocês tenham, para que vocês deixem para trás aquilo que precisa ficar no ano passado. Então, a gente vai ver esse momento de hoje como se fosse 31 de dezembro, né? Na nossa cabeça, na nossa contagem convencional. E hoje é o dia da gente fazer essa limpezona e tirar tudo que a gente gostaria de deixar para trás. Eu vim falando nas outras lives, né, nessa jornada, de limpezas para casa, de como a gente deve harmonizar nosso ambiente. Passei diversas formas de limpeza para casa, e agora a gente entrou, né, na última live, na nossa limpeza pessoal. E a gente falou muito, e eu trouxe muita importância de perceber quando a gente está se sentindo, quando a gente está sentindo que tem uma energia perto de nós, que não é uma energia positiva, de repente uma energia densa, uma energia pesada, e os efeitos que isso traz. Então, só para quem está chegando agora e não assistiu essa live, quando a gente se sente mais cansado, quando a gente está tendo variação de emoção, quando a gente está triste sem motivo, isso tudo pode ser sinais e sintomas que alguma coisa entrou no nosso campo vibracional. E esses banhos, todos esses banhos que eu vou passar hoje, boa noite, Dionísia, seja bem-vinda, vão ser super importantes, eles têm força para limpar qualquer tipo de energia negativa. Eu vou falar da intensidade dos banhos, com a regularidade que a gente toma esses banhos hoje,
E, pessoal, fiquem muito à vontade. Quem tiver dúvida, que quiser perguntar alguma coisa, por favor, mande suas dúvidas, suas questões. A história de fazer live é exatamente para a gente conversar aqui, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Banhos de limpeza, os clássicos. A gente falou na aula passada, eu estava explicando, né, até para limpeza de casa, a importância ou a força que tem o sal como um elemento de limpeza. E aí, gente, quando a gente vai começar a falar em banho de limpeza, a gente sempre pensa em banho de sal, né? Quem foi que nunca tomou um banho de sal e que nunca fez limpeza com banho de sal? Só que eu quero trazer para vocês algumas características que a gente tem que pensar quando a gente está tomando banho de sol. Boa noite, Marco Antônio, Clarissa, sejam bem-vindos. Quando a gente está tomando banho de sal. Boa noite, Karen. Tem mais gente entrando, gente. Então, o banho de sal, ele é extremamente forte. Ele faz uma limpeza profunda, mas o banho de sal a gente tem que tomar cuidado porque ele tira as energias, e não só as energias mais pesadas, as energias negativas. Ele pode também descarregar a nossa energia vital, a energia positiva. Ele tira energia. Isso, de fato, é um banho que tira a energia total. Boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda. Então, gente, quando a gente toma banho de sal, a gente tem que tomar alguns cuidados e colocar alguns ingredientes. Eu vou explicar isso para vocês aqui nessa live. Então, vamos lá. Primeiro, para começar, tudo que eu vou falar hoje é banho de limpeza, tá bom? Hoje eu não vou falar, existem outros banhos mais suaves, banho de elevação, banho de prosperidade, banho de alegria, tem banho de tudo, banho da riqueza. Hoje, a live de hoje é sobre banho de limpeza. A gente está aqui fazendo esse movimento que acompanha esse momento de lua minguante, né? Esse momento de transição lunar para deixar tudo para trás. Então, vai ser limpeza pesada hoje. E se puderem, já façam hoje mesmo. Aproveitem essa live, aproveitem essa conversa de hoje para fazerem hoje, porque o dia, assim, vai impulsionar muito a força desse banho para vocês, tá bom? Então, toda vez que a gente estiver fazendo banho de limpeza, que é o que eu estou falando aqui, a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é que banho de limpeza, o ideal é que a gente não tome no chakra coronário, no chakra do terceiro olho, a gente tome só do pescoço para baixo. Tem algumas pessoas que gostam de tomar, eu não recomendo, eu acho que a gente pode fazer do pescoço para baixo, já faz uma limpeza maravilhosa. Então, de agora para frente, todos os banhos que eu passar vão ser banhos de pescoço para baixo, tá bom? Isso é importante falar. Gente, eu vou ensinar também as formas. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Cris. Ana Clarice, sejam bem-vindas. Eu vou ensinar as formas que a gente pode fazer esses banhos. Então, se você tiver banheira, você pode tomar um banho de banheira. Se você não tiver banheira, você pode fazer tranquilamente esses banhos, né, no seu chuveiro. E quem não quiser fazer banho, existe uma outra opção que todas as receitas que eu vou passar funcionam, que é fazer um escaldapé, tá bom? Então, o escaldapé tem essa força, né, de puxar a energia através dos nossos pés. Se você não quiser tomar banho, use esse formato. Gente, mais uma vez, de forma geral, né, toda vez que a gente for fazer qualquer trabalho, que é trabalho de limpeza, que é trabalho espiritual, antes de entrar na receita, antes de entrar no movimento de fazer esse banho, coloque sua energia, coloque sua intenção, faça ali uma oração, peça ajuda das suas equipes espirituais, aquilo que você acredita, né? Cada um tem afinidade com linhas espiritualistas. Então, assim, acredite em anjo da guarda, peça ajuda do anjo da guarda para fechar os campos de proteção. Tem contato com seus guias, acredita em guias, peça ajuda a eles. Imagine-se recebendo uma ajuda espiritual para fazer isso, né? Quando a gente está nesse processo de pensamento, a gente está criando e a gente está deixando essas energias, essas vibrações nos ajudarem, potencializando ainda mais esse movimento de limpeza, tá bom? Então, peçam ajuda às hierarquias de vocês para fazer esses banhos. E aí, gente,
Então, eu falei, pode ser na banheira, quem tiver banheira, pode ser banho de chuveiro e pode ser escaldapés. Os banhos, eles sempre são feitos, a gente não precisa fazer uma quantidade enorme, né, da mistura ali de ervas, a gente pode fazer sempre 1 litro, 1,5 litros, não precisa mais que isso, e você faz uma quantidade concentrada, e aí no banho você mistura com mais água para que aquilo, né, para que você possa jogar em todo o corpo e para que tenha água suficiente. Mas você não precisa esquentar 10 litros numa panela com os ingredientes dentro, não. Então, faça sempre numa panela, 1,5 litros a 2 litros de água, tá maravilhoso. E aí eu vou passando alguns ingredientes, algumas combinações. Eu tenho certeza absoluta que vocês têm esses ingredientes, pelo menos grande parte deles em casa, e já dá para fazer esse banho de limpeza hoje ainda, tá bom? Eu estou trazendo sempre, gente, é importante falar com vocês, coisas práticas de uso do dia a dia comuns, que não precisa ser que a gente não precisa ter dificuldade para fazer, sabe? É claro que tem outras alternativas e que são fortes também, mas se a gente pode usar o que a gente tem à mão e a gente sabe usar o que a gente tem à mão, a gente usa com mais frequência. Então, essa é exatamente a ideia, é vocês terem a consciência quando vocês estiverem precisando que alguma coisa que você tem em casa já funcione e vai funcionar super bem, tá bom? Boa noite, Rafael, Marina, sejam bem-vindos, e vai funcionar super bem. Então, vamos lá. Os primeiros banhos que eu vou passar para vocês, eles vão ser banhos com base de sal grosso. Então, como eu falei, né, para quem está chegando agora, eu falei o seguinte, banho de sal grosso, tem muita gente que indica, todo mundo já deve ter ouvido falar nesse banho, mas não é um banho ideal para tomar sem nenhum outro ingrediente, porque o sal pode drenar a energia e você acaba saindo com a sensação de cansaço desse banho. Como que a gente faz essa compensação, né, de energia? A gente coloca alguma outra erva junto a esse banho para que a energia, a gente está falando de energia, de fitoenergética, né? Para que a energia dessa outra erva faça um equilíbrio para que você não se sinta esgotado, tá bom? Então, o primeiro banho vai ser o de sal grosso. O que a gente faz? 1 litro a 2 litros de água. Ferve essa água. Como é sal, pode colocar o sal lá dentro no início da fervura, quando você colocar a água na panela, não tem problema não. E deixa só com sal. Na hora que a água levantar a fervura, vocês desligam e aí você coloca alguma outra erva. TT, que erva que dá para colocar em banho de sal grosso, que vai ajudar a limpeza e que também vai ajudar que a energia não seja totalmente drenada, que eu me sinta bem, que eu me sinta disposto depois desse banho. Vou passar algumas que são fáceis. Alecrim, pode ser alecrim seco, pode ser o alecrim que né, quem tiver a erva em casa pode colocar alecrim. E aí, gente, a gente coloca as ervas depois que a gente já desligou a fervura, e aí deixa por 15 minutinhos, como se fosse um chá mesmo, uma infusão. As ervas, o ideal é que a gente não deixe elas lá fervendo por muito tempo, exatamente para não tirar, né, para o calor não atrapalhar nessa energia. Da mesma forma que a gente faz a infusão, a gente quer aproveitar o máximo, né, da erva, a gente vai fazer também nos banhos. Então, alecrim, sálvia, pode usar sálvia e alecrim secos? Pode. Pode usar o natural, se a gente tiver em casa, pode, não tem problema nenhum. Lembra só, se a planta estiver in natura, né, de macerar ela antes para colocar ali. Orégano, TT, que tipo de orégano? Orégano do seco, igualzinho a gente faz o da pizza, gente. Orégano também é maravilhoso, ele modera a energia, ele vai fazer um trabalho de equilíbrio maravilhoso num banho de sal grosso, então podem colocar orégano. Boa noite, Eliana, seja bem-vinda. E aí, gente, manjericão seco funciona também. Eucalipto, quem tiver. Então, assim, coisas que a gente tem normalmente, né, que a gente vai ter um desses temperos em casa, a gente pode colocar junto ao sal grosso e isso aumenta a vibração. Boa noite, seja bem-vinda. E aí, gente, a NTT não tenho... Isso eu tô falando... Boa noite, Clarissa. Isso eu tô falando para a gente dar essa suavizada no banho, mas ele ainda é um banho de limpeza. TT, posso colocar com alguma erva mais leve, com
com alguma coisa que vai suavizar ainda mais o banho? Pode, não tem essa restrição. Por exemplo, posso colocar com camomila? Pode colocar com camomila. Camomila vai ajudar a elevar essa vibração do nosso suavizar. Posso fazer esse banho, ao invés de uma dessas ervas, eu posso colocar lavanda? Pode colocar lavanda. A lavanda também vai ajudar a dar uma equilibrada nessa energia. Então, assim, lembrem-se sempre de colocar alguma coisa que não é só... Eu não colocaria de jeito nenhum, e aí a gente vai lembrar da live que a gente já fez sobre as ervas de limpeza, eu não colocaria, por exemplo, sal com um banho só de sal e alho e casca de alho. Eu não colocaria um banho de sal com arruda puro, porque a gente está usando 2 ingredientes muito fortes de limpeza e não tem um moderador, tá? Um banho de sal com guiné não precisa dos 2 ingredientes puros, a gente pode sempre dar essa equilibrada, tá bom? Então, tomem esse cuidado de não colocar só, né, plantas muito... as plantas, né, as ervas muito pesadas junto com o sal, se você estiver tomando um banho de sal. Nesse caso, gente, né, se você tiver essas ervas que também são muito fortes de limpeza, arruda, guiné, que são as 2 ervas que eu acho que mais limpam. Sálvia não tem problema, viu? Sálvia é uma erva que tem uma energia de elevação também. Então, a sálvia com o sal grosso pode. O que eu estou dizendo são essas mais pesadas mesmo. Alho, casca de alho, arruda e guiné, tomem banho separado. TT, quero tomar banho de arruda. Faz o banho só de arruda. E aí faz a água quente, macera a arruda e toma o banho só de arruda. Não mistura o sal e a arruda. Assim, eu acho que não precisa, eu acho que pode ficar forte demais, tá bom? Já é algo que vai limpar muito a energia. Gente, e outro banho que também tem tudo a ver com a live que eu fiz de casa, né? Quem viu a live onde eu ensinei a limpar a energia da casa, uma das poderosas defumações de limpar a energia da casa é a defumação com café. E assim, não é tão comum a gente ouvir falar em banho de café. Quem já tomou banho de café aqui, me contem se vocês já tomaram. E café a gente faz todo santo dia, né? Algumas vezes por dia até. E muita gente não sabe que banho de café também é um banho de limpeza profunda. Então, quem é que não tem café em casa? É um ingrediente super fácil, super acessível. A gente faz da mesma forma que a gente passa um café, né? Obviamente sem açúcar nesse caso. Mas aí, como é que toma o banho de café? Para os 2 litros de água, você pode colocar 3 xícaras de café passado, um café mais forte, tá bom? E aí, gente, o ritual do banho. Eu vou passar outros... Olha, tem o banho de guiné, o banho de arruda e o banho de sálvia, que são das ervas puras, e o banho de casca de alho. Então, esses a gente toma esses puros, tá bom? Ficou claro? Quais a gente toma puro? O que a gente pode misturar com sal? Vocês conseguiram entender? Eu não quero me embolar nessa parte. E o café, a gente também toma banho de café puro, tá bom? Então, lembrando sempre, quando a gente for tomar do pescoço para baixo, se você não estiver fazendo o escalda-pés, né? Se você não tiver na banheira, porque na banheira também eu recomendo, se vocês quiserem fazer esse banho na banheira, tentar não tomar banho de cabeça, como a gente chama. Toma do pescoço para baixo. E aí o ritual é o seguinte: o banho, né? Como é que a gente toma o banho? Entra no chuveiro, toma o seu banho normal, se limpa com sabonete, né? Faz a sua limpeza de todos os dias e na hora, a última água do banho que você vai tomar vai ser essa água, né? Com as ervas, com café, com arruda, com alguma coisa, uma erva combinada com sal. E aí, gente, como é que a gente faz esse ritual? Foquem, né? Concentrem-se e lembrem de colocar em todas as direções. Então, eu coloco na minha proteção na frente do meu corpo. Então, eu tô tirando de todos os chakras na frente do meu corpo. Eu tô tirando a energia, né? Intencionando que qualquer coisa que chegue a mim seja protegida. Eu faço atrás. Então, eu jogo nas costas.
intencionando que qualquer energia negativa que, né, que esteja atrás de mim, à direita, à esquerda, pensem nesses pontos e tenham cuidado de derramar em cada parte do corpo para ter certeza que você está fazendo um campo total de proteção. Lívia, Rodrigo, sejam muito bem-vindos. Para você ter certeza que você está fazendo esse campo total de proteção ao redor do seu corpo, tá bom? Então, fechem o olho, intencionem. E aí, Tetê, preciso secar no banho com essa água? Não. Deixa ali, espera 2 minutinhos, né? Até a água cair totalmente. E depois você pode se secar com a toalha. Toalha sempre limpa, tá, gente? Tomou banho de toalha limpa, nova. Não usem a mesma toalha que vocês estavam usando antes. Quando a gente vai tomar banho de ervas, tomem esse cuidado de preparar, né, de uma forma mais especial, com mais atenção ainda, esse banho. E quando vocês estiverem tomando também, eu sempre faço essa visualização, né? Eu falo o seguinte: imaginem que essa água com ervas que está caindo, ela tem luz. Imaginem que ela vem como um banho de luz. A gente vai sentir a água física, mas a gente pode colocar essa força de pensamento e intenção. Então, eu estou me banhando em luz. Na frente, atrás, à direita e à esquerda. Eu fecho meu campo de proteção. Façam esse comando. A gente tem uma força espiritual, é para usar essa força nesses banhos. Assim, a erva tem uma propriedade muito forte, esses ingredientes tem, mas nós também temos. E quando os dois estão combinados, a gente potencializa muito mais. Boa noite, Irma, Tati, sejam bem-vindas. Cíntia, pedir para outra pessoa ajudar nesse banho é aconselhado? Cíntia, não precisa necessariamente no banho, não. Eu acho até, assim, né, dando aqui minha opinião, eu acho um ótimo exercício da nossa força espiritual, de você saber e confiar na sua força espiritual. Nós todos temos, né? Então, é um momento que você tem também de ir aprendendo aquilo que você tem de força para fazer suas limpezas diárias, né? De certa forma, a gente treina essa autonomia da gente quando está se sentindo cansado, quando a gente está percebendo que alguma energia não está legal, a gente saber como a gente pode mudar isso e não depender do outro. Então, eu acho muito legal. Se alguma pessoa te ajudar, vai ser prejudicial de forma nenhuma, mas não precisa. Eu acho que dá para fazer tranquilo, tá bom? E assim, gente, só explicando para vocês também, porque isso já aconteceu muito comigo. Já aconteceu comigo de fazer essas ervas, né? Pegar, colocar tudo num jarro e levar para o banho e achar que meu banho tinha que ter todas as ervas e fazer uma bagunça no chão do banheiro e depois para limpar. Quem é que limpa tem um problema enorme. Então, a gente pode coar, tá? Façam na panela, coem, levem uma jarra para o banheiro, não precisa fazer bagunça. Isso é uma coisa, inclusive, que eu estou falando disso porque eu já imaginei que não pudesse, e que a gente pode fazer com muita frequência banhos, sabe? Eu tomo banho de limpeza pelo menos uma vez por semana, é uma coisa que eu faço religiosamente, e nessa época, né, na época de lua minguante, que é o que a gente está vivendo hoje, eu costumo tomar banhos mais intencionados, assim, né? Mas sabendo que eu tenho uma energia muito maior que, né, fora de mim, uma energia da natureza que está contribuindo para essa limpeza. Então, foquem nessa intenção, foquem nessa luz que a gente tem maior hoje para fazer esses banhos. E, gente, então vamos lá. Outro banho, até passei para vocês na parte de limpeza da casa, a história de limpar o chão com anil. Limpar o chão com anil. Anil, quem não sabe, é um produto de limpeza. Para fazer a roupa ficar mais branca, chama anil mesmo. No Brasil a gente encontra. E a anil tem uma cor azul. Então, quando você põe umas gotinhas na água, essa cor azul forma um campo de proteção. Na cromoterapia, né? O azul é a cor da proteção espiritual. Então, a gente tira, a partir desse campo de proteção, qualquer energia negativa. Então, a gente pode sim tomar banho de anil. Eu acho até, para falar bem a verdade, o banho de anil um pouco mais fácil que outros banhos, porque você pode manter o anil, né? Quem quiser ter isso com alguma frequência, você pode manter o anil no seu banheiro e levar só a jarra.
né? Você leva uma jarra com água, né? Nem precisa da água, você pode colocar, e no final do banho você coloca as gotinhas de anil. Mas lembrem de fazer isso de forma focada. Não precisa tomar banho de anil todo dia, pode tomar uma vez por semana, e sempre intencionando criar esse campo de proteção e usar a força, né, que a egrégora, né, que essa energia da cromoterapia, do campo azul de proteção no anil tem. Então, banho de anil é ótimo, é maravilhoso. Eu acho um banho de anil, lembrando disso, se vocês estiverem sentindo a energia muito pesada, esses banhos mais fortes, arruda, guiné, o banho de alho, o banho de café, eles são o ideal. Os banhos de sal com os banhos de ervas, o anil, eu deixaria ele para assim, eu vou falar como se fosse para um banho de manutenção, porque ele é mais de formação de campo de proteção. Mas se você está formando um campo de proteção, você está, de certa forma, protegido, tá bom? Então, para mim, ele é um pouco mais leve que esses banhos de ervas. Mas experimentem, viu, gente? Sintam, entrem em contato com essas ervas e sintam o efeito delas para vocês. Nós somos seres tão complexos, né? Cada um individualmente vai ter uma percepção diferente do que aquele banho faz para você, do que aquilo, do que tipo de limpeza, o que você sente com um banho com erva específica. Entre em contato com essas ervas, com essas possibilidades para fazer essa limpeza e experimentem. Eu acho que vale a pena, tá bom? Gente, um recado. Esses banhos eu não recomendo para crianças, tá? Tô vendo que tem mamães aqui e de repente é uma dúvida que sempre aparece. Ai, Tetê, posso fazer esses banhos? Até a Cíntia perguntou se pode ajudar outra pessoa. Os banhos de limpeza pesada não são banhos que são muito aconselháveis para criança, né? A gente não usa limpeza pesada para criança. Existem outras formas de limpar campo energético de criança, a gente pode falar nisso, mas banhos de criança são banhos de elevação. E aí vai ter live sobre banhos de elevação, tá bom? Então, a gente não faz esse trabalho mais pesado com criança. Acho que era importante falar. E aí, pessoal, tem outros banhos que não os banhos de erva que a gente pode, se a gente tiver acesso, a gente pode tomar, né? E que isso limpa profundamente o nosso campo espiritual. Então, por exemplo, eu moro numa cidade de praia. Todo mundo sabe que a água do mar é uma água que descarrega, né? A gente está falando não só do sal na água do mar, mas a gente está falando de estar na natureza. E estar na natureza tem uma força muito grande, porque na natureza existem seres que são chamados de seres elementais e que a gente pode, na natureza, pedir a esses seres elementais que ajudem a nossa limpeza. Então, quando a gente consegue fazer, né? Quando a gente consegue tomar um banho de cachoeira, tomar um banho de mar, tomar um banho de rio, a gente tem o potencial, né, da energia, da força do elemento água, que por si só já é um elemento de limpeza, e a gente tem também a força dos elementais. Toda vez que a gente está na natureza, toda vez que a gente se coloca na natureza, que seja fazendo caminhada, que seja entrando dentro da água, tomando sol, a gente está fazendo transmutação dessas energias negativas que ficam impregnadas no nosso campo. Então, estar na natureza é extremamente importante. Então, eu queria salientar que quem puder tomar banhos naturais tem uma força super potente. Tem uma pergunta da Eliana, mas essas ervas são ótimas para benzer crianças e limpar o campo energético delas. Exatamente, vou falar disso agora, olha, até trouxe. Benzer, a gente não vai colocar a criança submersa na química da erva. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente está tomando banho, a gente tem toda a parte energética e a gente está usando da parte energética. Mas quando a gente está tomando banho, também tem a parte química das plantas. E o que a gente não quer expor à criança é a parte química das plantas. Porque uma pele de uma criança é muito sensível. Então, a gente não pode colocar qualquer química. Minha pele aguenta uma química pesada, mas será que um bebê
aguenta, como eu, que a gente não quer expor a isso. Não quer dizer que essas ervas fariam mal, que descarregariam. Então, por exemplo, o padrão, se a gente quiser limpar a criança, são com ervas, né? Que a gente sabe que não tem problema nenhum. Que inclusive criança ingere, então você pode, já que a gente entrou nisso, eu vou falar de elevação, a gente pode dar banho de camomila, assim como você dá um chazinho de camomila, de erva doce, assim como você dá um chazinho de erva doce, você pode dar banho de pétala de rosa branca, mas e fazer a limpeza com o raminho, mas a limpeza externa, porque aí, gente, você está passando energeticamente, mas a química da planta não vai ficar na pele da criança. Faz sentido para vocês? É só por isso, não quer dizer que a planta é ruim para a criança, não, mas não é recomendável, tá bom? E aí é isso. Então, vamos falar de defumação. Então, os banhos, eu acho que eu já falei de todos, falei de banho, né? Falei dos banhos. Gente, banho de chuva também, né? Falei de banho de rio, falei de banho de mar, falei de banho de cachoeira e não falei de banho de chuva. Banho de chuva também tem uma senhora força de limpeza. A gente não tem costume, né? Não toma, mas comecem a prestar atenção nisso. Se de repente vocês tiverem oportunidade de tomar banho de chuva, né? Não ser essa, de repente estou num sítio, estou na fazenda, começou a chover e eu quero ir ali pegar, né? Não sendo nessa correria da nossa vida. Quem conseguir tomar banho de chuva tem uma força de limpeza enorme em banho de chuva. Então, fiquem com isso também. Se vocês tiverem oportunidade, é um banho precioso de limpeza, tá bom? De limpeza também com essa egrégora dos elementais, dos seres elementais que estão ali na natureza. Então, é super forte. Banho de sol. Já que a gente está falando em banho, parece que não é não, mas banho de sol também. Tomar banho de sol. Expor os nossos chakras, o nosso corpo ao sol. E aí, gente, quando eu falo banho de sol, não precisa ser esturricar no sol do meio-dia, não vai ser a intensidade do sol que vai fazer diferença, mas é lembrar de meia horinha por dia, né, nesses horários mais de manhã cedinho, final de tarde, num horário que não é prejudicial à saúde, quem puder diariamente assentar no sol, se puder assentar com roupa de banho e expor chakras, né, os nossos centros energéticos no sol, isso também tem uma limpeza muito forte de energia. E muitas vezes nessa nossa vida a gente não vai meia hora para o sol no dia, né? E aí a gente começa a ficar, a gente para de limpar o nosso campo energético, né? Se a gente não faz movimento nenhum, aquela energia vai ficando estagnada e de repente a gente vai contribuindo para ter uma energia às vezes até baixa. Então, banho de sol é maravilhoso e é uma alternativa que a gente pode usar todos os dias, né? De forma fácil, simples. A maioria de nós, né? Dependendo de onde que a gente está. E aí, gente, outro tipo de limpeza, e eu acho que é importante falar desse tipo de limpeza, eu ia falar da limpeza que a gente pode fazer direto. Então, Eliana, essa limpeza do galinho de arruda, ela é maravilhosa. E aí, como que a gente faz essa limpeza? Essa limpeza é só para criança? Não. Essa limpeza a gente pode fazer na gente também, tá bom? Mas é uma limpeza maravilhosa para criança e é uma limpeza maravilhosa também para bicho de estimação. Porque pelo mesmo motivo, né? A gente não está ali colocando a química da planta em contato com eles. Então, como que a gente faz? A gente mentaliza da mesma forma e enxerga isso praticamente como se fosse tipo uma vassourinha mesmo, sabe? Pedindo, claro, eu peço, né, com muito respeito, agradeço a energia da planta e vou pedindo para que qualquer energia negativa que esteja em contato comigo, com o meu corpo, visualize nos meus chakras, né? Posso fazer a limpeza de cabeça até o pé, é como se eu fosse varrendo essa energia negativa de mim e tirando com a energia da ruda, que é super potente para essa limpeza. Então, é uma alternativa de limpeza, tá bom? Benzedeira, né? Tem benzedeira que só benze crianças, vocês já viram falar nisso? E sempre é com galho de arruda. Então, é uma planta muito forte e preciosa para essas limpezas. Hoje, essa eu vou usar para o meu banho. Gente, não deixem de fazer o banho hoje. Qualquer banho desses que eu estou falando, não perca a oportunidade de fazer esse banho hoje ainda, tá bom?
E aí, gente, outras técnicas que vão muito nessa linha de não ter, de não entrar em contato, né, com a química de uma forma mais forte, é usar a defumação, que a gente falou para casa também. Então, a gente pode defumar. Se a gente está sentindo necessidade de limpar o campo espiritual de uma criança, ou até mesmo nosso, tá, gente? A gente pode usar o defumador, não tem problema usar o defumador em criança, tá? Então, o que é esse defumador? Para quem não estava na live que eu expliquei, isso aqui a gente acha em casa, né? Esotéricas, casas religiosas, é um incenso feito para limpeza, e a gente pode usar a fumaça, né? Eu vou explicar como é que a gente faz em nós mesmos. Então, eu costumo sempre passar qualquer limpeza que eu estou fazendo em mim, passar na minha linha dos chakras, em todos eles, né? Desde o coronário, passar fumaça, né, gente? Em tese estaria aceso, e passa em todos os chakras descendo. Você pode fazer o mesmo movimento, ó, de como se eu estivesse varrendo a energia negativa de mim, tá bom? E pedindo para que qualquer energia negativa saia. A gente pode usar em criança, a gente pode usar nos outros, é uma limpeza que a gente pode fazer em todos na nossa casa, né? Quando a gente estiver fazendo essa limpeza. E usar também nos nossos bichos de estimação. Isso aqui é super tranquilo de usar. Então, você faz, né? Passando ao redor da criança, na frente e trás, e do bichinho de estimação, como não vai ser na frente e atrás, faz um círculo ao redor e pede a limpeza, tá bom? E aí, gente, eu vou complementar aqui uma coisa que é importante falar. Eu falei muito de limpeza de casa, né? Quando a gente fizer uma limpeza em casa, ela sempre acaba numa limpeza em nós mesmos, porque você está fazendo um movimento de mexer com a energia. Então, fez uma defumação na casa inteira, passou o defumador na casa inteira, a última coisa que você vai fazer é o quê? Se limpar, para você fechar o campo e para terminar esse trabalho. Então, é importante pensar nisso, né? Eu até dei essa sequência de limpar a casa, depois aprenda a limpar seu campo pessoal por isso. Porque é importante que a última coisa seja você focar na sua limpeza. Então, a gente pode usar como defumação, né? O defumador. Eu falei também que a gente tem uma defumação maravilhosa, que é com sálvia, que pode ser essa sálvia que a gente já acha pronta, né? Que tem essa sálvia, gente, ela foi muito usada pelos indígenas, e ela tem energia fortíssima de limpeza. O cheiro eu adoro, é maravilhoso. E não é forte demais para fazer uma limpeza, até quase que diária na nossa casa. Então, muito simples, né? Da mesma forma que você acende um incenso, você pode passar na sua casa e lá no final, ó, passei na minha casa, fecho a energia dos meus chakras, vou descendo, faço a limpeza, peço proteção. Eu sempre que faço na casa, eu saio passando em todo mundo. Passo no meu marido, passo no meu cachorro. Na hora que eu tô com isso acesa, quem tiver na minha frente vai. Então, isso aqui é muito tranquilo. Se tiver criança, pode fazer em criança também, não tem problema. Então, tem algumas coisas que são muito coringas. Isso aqui tem uma energia maravilhosa, tanto de limpeza quanto a energia de elevação na sálvia, tá bom? E mais um coringa desses, que a gente pode também usar em criança, é o pau santo, que é o pau santo, que também vem dessa egrégora indígena, né? Que a gente pode usar acendendo a pontinha e fazendo a fumaça da mesma forma. E aí, esses três, o defumador, eu vou confessar a vocês, eu não acho que é uma ferramenta de uso diário, acho ele bem forte. Então, usem quando estiverem precisando. Mas o palo santo e a sálvia, a gente pode usar tranquilamente todos os dias. Assim, se você quiser falar, nossa, eu quero limpar minha casa, eu quero manter uma limpeza que é mais diária, como que eu faço? Pode usar todo dia. Eu atendo, né? Então, toda vez que eu tenho uma sessão entre um paciente e outro, eu limpo a minha mesa com sálvia ou palo santo e limpo a minha energia. Então, assim, é super importante quando a gente está trabalhando com energia, pensar que a gente tem que estar sempre se limpando. E, gente, foi o que eu falei na última live. A gente sai na rua, a gente passa o dia, a gente entra em contato com tanta energia que a gente nem sonha o que é. Às vezes, pessoas que a gente adora estão super carregadas e a gente teve contato com aquela pessoa e, de repente, se alguma coisa baixou na nossa vibração,
a gente pode receber essa energia, ela pode ficar impregnada. Então, o cuidado com a limpeza do nosso campo espiritual, ele tem que ser um cuidado tão grande quanto a limpeza que a gente de tomar um banho todo dia. E lembrar, o banho todo dia também é uma limpeza espiritual. Toda vez que a gente joga água, o próprio elemento da água é uma limpeza espiritual. Então, uma outra técnica que a gente pode usar de limpeza espiritual, ainda que você não tenha nada disso, né? Vamos supor que eu não tenho ingrediente nenhum desses. O que eu posso fazer? Vai para o seu banho convencional, faz a sua meditação, né? A sua oração, entra em contato com a sua presença, no sentido de você estar ali intencionando, e enxerga esse banho como um banho que não está só no seu corpo físico. Enxerga esse banho indo nas suas camadas, limpando a sua aura. Isso também tem muita força, né? Na verdade, a intenção tem uma força super forte. Esse banho por si só, se a gente fizer com muita presença, ele tira tudo. Então, a gente, assim, é claro que quando a gente vai usando outras alternativas, a gente acaba, eu acho que até enxergando mais força, né? Confiando mais naquilo. Mas a gente tem nossa força pessoal espiritual e é preciso que a gente comece a entrar em contato com essa força. Nós somos muito fortes, né? E então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei de todos os banhos por hoje, de todas as formas de limpeza. Eu agradeço imensamente, a gente está chegando agora no final da live, eu agradeço imensamente a presença de cada um que esteve aqui. Mais uma vez, reforço, se puderem hoje ainda, hoje o dia é muito especial para fazer uma limpeza, não percam essa oportunidade de fazer hoje ainda qualquer um desses banhos, né? Uma limpeza de repente na casa de vocês. E aproveitem essa energia para a gente virar esse ano. Gente, para quem não sabe, eu expliquei no início da live, tinha gente que não estava, a gente está virando hoje o ano novo lunar. Então, a gente deixa hoje um ano para trás e a gente começa o ano novo amanhã. E amanhã eu já começo falando de elevação, de formas que a gente pode ampliar nessa energia, aumentar o nosso campo vibracional. Olha, já tô com meu potinho cheio de casquinha de alho. A Cíntia falou, Cíntia, queima esse alho hoje. Queima a casca de alho hoje. Aproveita essa lua de hoje para fazer isso. Porque hoje é dia de deixar tudo que a gente não quer para trás, tá bom? Maravilha. Se você não tiver feito, faz. E vamos guardando as cascas de alho, porque o alho também dá para fazer o banho de casca de alho, né? Como eu falei. Então, maravilhoso. E é isso, aproveitem essa energia que está muito especial para a gente fazer essa limpeza. Eu agradeço imensamente o carinho de vocês de estarem aqui comigo. E um último recado, gente, eu vou fazer no dia 7, 9 e 11, 3 aulas online, vão ser aulas mais teóricas do que essa, numa plataforma separada. Então, quem quiser participar, é só se inscrever no link da bio do Instagram. Para quem estiver aqui no YouTube, a gente tem um link ali no banner do The Alchemy Soul. Quem quiser participar dessas aulas, eu vou falar da importância de enxergar as nossas dimensões espirituais, como é que a gente trabalha cada uma, e o que isso pode ajudar na nossa vida. Essa jornada vai ser gratuita, então é só vocês se inscreverem e vai ser um prazer ter vocês por lá. Então, quem quiser vir comigo, eu vou ficar, assim, muito feliz. E é isso, um grande beijo para vocês e até amanhã para começar o nosso ano novo lunar. Um grande beijo.